Também com o Pedro Duran para falar sobre esse assunto, que estava no Rio de Janeiro esse fim de semana. Tava. Muito quente. Muito. Melhorou no domingo, no finalzinho do dia, mas sábado estava insuportável. E domingo ali na hora do almoço também estava muito, muito quente mesmo. A Rafa traz para a gente a temperatura estimada, prevista pelo Alerta Rio, de 42 graus. Em Met, fala em 43 ou 44 graus. No Rio de Janeiro, a gente está falando de temperatura nos termômetros. A sensação pode ser demais. Daí essa necessidade desses alertas por parte das autoridades. Reforçando aqui, Prefeitura ontem do Rio de Janeiro convocando essa entrevista coletiva, trazendo já ali algumas orientações, porque a previsão é de um calor histórico no Rio. Sim. E a maior máxima que a gente teve no mês de fevereiro, o maior índice de fevereiro até hoje, tinha sido em 2023, no mês de fevereiro, também estava lá no Rio de Janeiro, quando a gente chegou a ter 41,8 graus lá na cidade do Rio de Janeiro, capital fluminense. E a expectativa é que se, de fato, a gente bater os 42 graus hoje, ou amanhã, são dias quentes para o Rio de Janeiro, essa máxima de fevereiro vai ser superada e a gente está falando no meio do verão, o que é bastante complicado. Para poder explicar um pouco melhor disso que a Rafaela estava trazendo muito bem, a explicação e a orientação da Prefeitura, Carol, a gente preparou duas telas que mostram um pouco do panorama. Então aqui, para começar, a gente tem a temperatura de hoje. Veja só a amplitude térmica que gigantesca, né? Mínima de 22 graus, máxima de 42 graus. Isso segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então a temperatura oscila muito ao longo do dia, pode ficar muito quente, pode bater 42 graus. E aí o problema maior é a umidade do ar, muito baixa, de 21% a 30%. Ou seja, você tem menos umidade, o que acaba sendo impactante para a saúde das pessoas que circulam nas ruas nesse momento de calor mais forte. Aqui algumas dicas que o COR traz para quem circula na cidade nessa época de mais calor e menor umidade, que valem também, Carol, para outros lugares do Brasil que também estão vivendo esse período de mais calor. Então, beber água, se hidratar, isso o prefeito Eduardo Paes falou bastante na coletiva, a importância de você manter uma hidratação adequada. Evitar exercícios, olha o período que eles colocam aqui, entre 10 da manhã e 4 da tarde. Já é um período mais expandido daquele período do sol mais forte, justamente porque sabem que isso impacta na hidratação de quem está ali se exercitando. O soro pode ajudar nos olhos e no nariz para poder evitar que você tenha aquela secura e aquela sensação de desidratação nas mucosas que também atrapalha bastante. Obviamente o uso do protetor solar é uma dica que vale para o ano todo, mas especialmente nessa época do ano é fundamental que você aplique e uma atenção especial a crianças e idosos que são mais vulneráveis quando se trata de sol. Não queimar lixo também, porque quando você tem uma umidade baixa e essa situação de calor, as queimadas elas podem acabar se proliferando. Então, queimar lixo no mato pode acabar fazendo com que você tenha uma situação de catástrofe ali, uma tragédia no local. Então essa é uma das orientações e procurar manter os ambientes arejados. Aí a gente está falando de ventilador, ar-condicionado, janelas abertas, a depender do local. Na próxima tela a gente mostra um pouco da estratégia pública do governo municipal, da Prefeitura do Rio de Janeiro para os diferentes níveis de calor. Então, até 36 graus, quando você tem um calor ali registrado nessa temperatura, eles fazem apenas um monitoramento, não tem nenhuma medida específica. Quando, por 2 dias pelo menos, você tem de 36 a 40 graus de temperatura, já tem um protocolo para orientações à população sobre esse tipo de temperatura. Se o nível de calor ele mantém esses 36 a 40 por 3 dias ou mais, aí as orientações, elas além de estarem nas redes sociais, na página da prefeitura, do COR, etc e tal, vão para o mobiliário urbano, que são aqueles relógios, pontos de ônibus, locais onde você tem os anúncios feitos por parte da prefeitura. Se você aumenta esse nível de calor para o nível 4, de 40 a 44 graus, que é a possibilidade que a gente tem entre hoje e amanhã lá no Rio de Janeiro, por 3 dias, os prédios públicos viram pontos de resfriamento, ou seja, o carioca tem acesso a um mapa onde ele sabe quais são os locais, como a Rafaela estava explicando, que ele pode ir, que vai ter um ar-condicionado para ele poder se aliviar. Desde que essa escala foi adotada, seria a primeira vez que o Rio de Janeiro atingiria o nível 4. Sim, isso não aconteceu ainda.
As estações de hidratação também são instaladas para poder atender especialmente as pessoas em maior nível de vulnerabilidade. Isso já está acontecendo aqui em São Paulo, passaria a acontecer também no Rio de Janeiro, com pontos de apoio para as pessoas que moram e que circulam pelas ruas com água, frutas, esse tipo de coisa. E o cancelamento, alteração, suspensão de eventos ao ar livre também entra no radar nesse nível de calor de 40 a 44 graus. É importante lembrar que os blocos de rua, de carnaval, que estão previstos para acontecer ao longo das próximas semanas e já estão acontecendo lá no Rio de Janeiro, não seriam cancelados de sopetão, segundo o prefeito Eduardo Paes, mas que haveria sim uma orientação mais incisiva para esses foliões. E aí você tem o nível de calor 5, que é o calor extremo, calor máximo, que é quando você tem mais de 44 graus por pelo menos 3 dias. Não é impossível, viu, Carol? Porque o Rio de Janeiro já chegou bem perto disso. Já teve temperaturas e sensação térmica muito alta nos anos anteriores, especialmente nesse verão de 2023. E aí você tem boletins de clima a cada 6 horas e um boletim epidemiológico de saúde até 72 horas depois dessa ocasião do calor de nível 5. A suspensão do trabalho ao ar livre, ela é uma possibilidade para aqueles que estão cumprindo contratos, por exemplo, com a prefeitura, como aqueles operários que constroem, fazem obras públicas e pessoas que trabalham nas ruas, até uma mudança, uma alteração no horário de ação de pessoas como garis, carteiros, pessoas que podem trabalhar e que trabalham durante o dia ali na rua. E a suspensão de atividades esportivas também está no radar quando você tem esse calorão acima de 44 graus por pelo menos 3 dias. Essa também é uma medida para proteger o sistema de saúde da cidade. Você via a Rafaela explicando que o secretário de Saúde, Daniel Sorans, apontou mais de 3 mil casos de pessoas que foram aos ambulatórios, aos postos de saúde públicos no mês de janeiro para atendimentos relacionados ao calor. Então, quando você alivia a vida das pessoas que passam pela cidade em um momento de calor como esse, você também acaba protegendo as pessoas para esse tipo de situação. Agora, só para fazer um parênteses importante, Carol, o Rio de Janeiro tem que fazer muita lição de casa ainda no que diz respeito à infraestrutura, para poder garantir que o atendimento dessas pessoas ele seja adequado. Então, eu passo com frequência, por exemplo, pela rodoviária do Rio de Janeiro, ela ainda tem muitos problemas. É um dos locais onde você tem muita circulação de pessoas, frequentemente pessoas passando mal, calor, e os ambientes não são todos climatizados. Então, para além de montar um plano como esse, é preciso que a prefeitura se empenhe para poder garantir que os locais onde você tem grande circulação de pessoas, esses estejam preparados para receber não só os turistas, mas também quem mora lá. Foi algo, inclusive, que na semana passada a gente enfatizou bastante aqui com você, né, Pedro? Sim. Você também adaptar o serviço público a todas essas mudanças, entre elas o calor extremo. A gente fala do Rio de Janeiro, além do Rio, quando a gente olha para a região sudeste, todos os estados têm previsão de temperaturas acima da média nos próximos dias. Quando a gente fala de onda de calor, é temperatura de 3 a 7 graus acima do normal para essa época do ano, por pelo menos 5 dias seguidos. Também Mato Grosso do Sul, estado de Goiás, Bahia, são alguns estados que serão afetados por essa onda de calor. Santa Catarina e Paraná, hoje também com temperaturas muito altas, mas como vem frente fria por aí, ainda durante terça, quarta-feira, a gente tem essa virada no tempo, com a chuva caindo nos 2 estados e as temperaturas mais agradáveis por lá.